Irmãos, eu quero também, assim, com a permissão do pastor Miqueias, recomendar à igreja que aqueles que puderem, que ouçam o nosso programa Papai, da Rádio Cidade FM, todo domingo, a partir das 14 horas, tá certo? Todo domingo, a partir das 14 horas, temos o programa Papai da Rádio Cidade FM. E se você quer acompanhar pela net, o endereço eletrônico é o www.portalcidadegospel.com.br, tá bom? E dizer aos amados, lembrar aos amados, alguns já estão sabendo que essa semana gravamos a Ligação de Bahia, no programa Axé, de Aretana de Oxóssi, um programa com o tema Intolerância Religiosa, e fomos entrevistados eu e o espírito amigo nosso, que é Carlito, e nós falamos do tema, e está indo ao ar no dia 20 de março, vai ser um domingo. O programa vai ao ar de 7h30 da manhã até 8h39 da manhã. Mas eu estarei avisando aí pelo Facebook, pelo grupo que eu tenho da segunda igreja, pelo WhatsApp. E com certeza, o nome de Deus ali foi glorificado. Amém. Amados, mas nós estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. E a ocasião é o aniversário de 65 anos da segunda igreja batista de Feira de Santana, não é isso? 65 anos não são 65 dias. São muitos anos, e eu fiquei pensando, e falando com Deus, qual seria a mensagem que eu poderia compartilhar com os irmãos da segunda igreja, uma igreja com 65 anos. E o texto que me veio à mente está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, que fala sobre a armadura de Deus. Essa igreja tem militado em favor do Evangelho há 65 anos. Então nada melhor do que nesta ocasião que lembremos dessa armadura, que continuemos revestidos dessa armadura, para que venham mais vários grupos de 65 anos, até que o Senhor volte para nos içar aos ares. Amém, irmãos? Muito bem, eu quero convidar a amada igreja para que, por favor, se coloque de pé, aqueles que puderem, e vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. É um texto muito significativo e nos ensina muitas coisas maravilhosas. Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Vou aguardar que todos os irmãos abram suas Bíblias para que leamos juntos. Percebo que alguns ainda estão folheando aí as páginas. Se você estiver ao lado dessa pessoa, ajude a encontrar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Muito bem. Penso que todos já conseguiram abrir. E assim nos diz, queridos, a palavra do Senhor. Leiamos. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Oremos, irmãos. Deus, obrigado por mais um dia em tua presença, muito obrigado por este culto matinal, obrigado porque estamos sendo aqui edificados pela tua palavra, juntamente com os irmãos. Obrigado pelos 65 anos da segunda Igreja Batista de Feira de Santana. Obrigado por todos os soldados do Senhor que têm militado na tua causa neste ministério desde a sua fundação. E pedimos que muitos outros anos de vida possam ser comemorados até que o Senhor venha levar a eles e também a toda a tua igreja. Fala conosco por meio deste texto e ajuda-nos a compreender a revelação espiritual que o Senhor nos dá por meio de Paulo, com essa associação, meu Deus, a armadura. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Podemos aceitar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, como eu tenho o costume de iniciar as minhas mensagens, eu quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Quero dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios também é a palavra de Deus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa cartinha dos irmãos ali da Ásia Menor, os irmãos da cidade de Éfeso. E essa porção específica aqui, nessa porção específica, o apóstolo Paulo ele vai ensinar para nós alguns elementos importantes para a nossa espiritualidade e para que fiquemos firmes diante das astutas ciladas do diabo. Quero também mencionar o fato de que, segundo os estudiosos, o apóstolo Paulo, nessa ocasião, possivelmente estava preso em Roma. Ele escreveu essa carta aos Efésios, certamente na mesma época em que ele escreveu as cartas para Filemon e para os Colossenses. E isso foi mais ou menos nos anos 62 a 64 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele escreve também para responder aos irmãos da igreja de Éfeso sobre o porquê que uma pessoa como ele, um apóstolo, um homem obediente a Deus, passava por tantos intempéries, por tantas dificuldades. E nessa porção aqui ele vai falar especificamente sobre o segredo dele e de todo cristão. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo ele vai basear essa porção da sua mensagem nos capítulos, se eu não me engano, 52 e 59 do profeta maior Isaías, que vivera 700 anos antes de Cristo. E ele aqui começa a dar as dicas. Na verdade, essa armadura é apenas um pano de fundo. A gente tem que prestar atenção nas dicas que ele nos dá para que fiquemos firmes diante do nosso adversário. No versículo 10 nós lemos o seguinte: ele diz: quanto ao mais, porque ele já havia falado uma gama de outras coisas, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala para os cristãos efésios e também dizendo para nós nessa manhã. Versículo 11: revestidos de toda a armadura de Deus. Percebam que ele fala revestidos de toda a armadura. Não é tão interessante se revestir da armadura, mas parcialmente falando. Alguns conhecem aqui a mitologia grega e sabem que Aquiles ele foi ferido no calcanhar, exatamente porque no calcanhar não havia armadura que lhe protegesse. Então, nesse embate contra o nosso adversário, contra os nossos adversários, Satanás, seus demônios, o mundo, a carne e o velho homem, dando ênfase ao velho homem, que é o nosso pior adversário, nós precisamos nos revestir de toda a armadura, ou seja, precisamos observar todas essas sugestões dadas por Paulo pelo Espírito Santo de Deus a nós. E ele continua: nós revestimos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Satanás, ele certamente trabalha para afastar as pessoas da comunhão de Deus. Ele sabe que o veredito dele já foi dado, ele está condenado ao lago de fogo e enxofre, e infelizmente alguns seres humanos também irão acompanhá-lo nessa jornada. E o que é que ele tenta fazer? Ele não se preocupa com aqueles que já pertencem a ele. Ele dá uma atenção especial para aqueles que já são de Cristo. Então ele vai fazer de tudo para tentar comprometer a comunhão dos cristãos com Deus. E é por isso que precisamos estar observando diariamente
todos esses elementos que aqui são compartilhados conosco. E a gente precisa estar espertos contra essas ciladas do diabo. Quero dizer de antemão que cada ser humano tem as suas deficiências específicas. E Satanás, ele é muito organizado. Lembremos que ele era um anjo querubim, Lúcifer, e que saíra dos céus, juntamente com alguns anjos também que o acompanharam, e ele via como Deus administrava os céus. Então, o reino das trevas não é um reino desorganizado. Ele conhece as deficiências minhas e suas, e ele até manda tentação a domicílio. É por isso que precisamos estar atentos. E naquelas áreas que nós sabemos que temos debilidades, ali precisamos vigiar de forma redobrada. Amém mesmo? Amém. Pois não. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Aqui fazendo alusão ao próximo, ao ser humano. Nossa luta não é contra o outro. De repente, algumas pessoas podem ser usadas, né, pelo nosso adversário para tentar tirar a nossa paz de alguma forma. E nós precisamos saber identificar o nosso verdadeiro inimigo. Nosso verdadeiro inimigo não é aquela pessoa que, de certa forma, está sendo usada pelo diabo para tentar tirar a nossa paz. Nosso inimigo é, na verdade, Satanás, seus demônios, o mundo, a carne, o velho homem. E o que ele quer é que nós nos lancemos uns contra os outros. É por isso que precisamos entender que nós devemos combater as forças espirituais que estão por trás dessas pessoas ou coisas e circunstâncias que tentam nos desestabilizar espiritualmente. Então ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. São sinônimos. Então nossa luta não é contra o outro, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, não é? Que estão nas regiões celestiais. Então, Paulo aqui ele está aludindo exatamente a esses inimigos que nós falamos, né? A esses inimigos que nós falamos. E como nós falamos, o principal adversário é o velho homem. Ou seja, um castelo bem fortificado, ele pode conseguir vencer alguns combates. Mas se dentro do castelo existem inimigos que foram ali instruídos, inimigos que foram colocados ali, infelizmente esses inimigos que estão dentro da fortaleza podem atacar de dentro para fora e abrir os portões para que os inimigos entrem e tomem aquele novo reino. Então, alguém já falou que quando um não quer, dois não brigam, não é? Se Satanás nos tenta e nós não comungamos da tentação, se nós não somos cúmplices dele, então automaticamente não caímos na tentação. Martim Lutero falou que não podemos evitar que um pássaro voe sobre as nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos sobre ela. Então, não é pecado ser tentado, o pecado é ceder à tentação. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que os nossos inimigos são espirituais. No versículo 13 ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ora, nós sabemos que o contexto que Paulo vivia era um outro contexto, era um mundo que Roma era a capital do mundo, e nós sabemos que os cristãos eram perseguidos pelos judeus, não é? E também perseguidos de certa forma por parte da política romana, que exigia também que o César fosse adorado. E Paulo, ele estava preso em Roma, provavelmente em Roma, e a partir daqui ele vai agora falar desses elementos importantes para a nossa saúde espiritual. E segundo alguns estudiosos, ele tomara como exemplo alguns soldados ou soldados romanos que estavam ali diante da sua prisão. Certamente o apóstolo Paulo estava ali, trancafiado, mas também estava com o seu material de estudo, né, os livros que o acompanhavam, talvez também os seus pergaminhos, e ele estava ali escrevendo essa cartinha, e diante dele estava quem? Estavam ali soldados romanos. E ele começou a reparar no capacete, no elmo do soldado, na couraça, no cinto, na espada, nas sandálias. E de maneira que ele, segundo alguns estudiosos, ele preso olhando para aqueles soldados, vivendo no contexto que Roma era a dona do mundo, ele vai agora pegar esse soldado como pano de fundo. Ou seja, ele vai fazer uma associação entre a armadura romana e os elementos espirituais que determinam a nossa vitória no campo de batalha espiritual. E aí ele continua, portanto tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Então, ficar firmes aqui até pressupõe a morte, é um martírio. E Paulo sabia que os efésios iriam precisar realmente ficar firmes, porque a igreja era assediada pelos judaizantes, e também muitas vezes é assediada pelo imperador, né? Para que oferecessem para ele culto. Mas vamos avançar. No versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. E aqui Paulo ele está aludindo a Isaías capítulo 52, versículo 7. Porque ele faz alusão ao cinto que o soldado romano, certamente aqueles soldados que estavam diante dele ali na cadeia, estavam usando. E o cinto romano, cingir significa colocar em torno de. Então cinjam-se com o cinto, não é? E o cinto romano era diferente desse que nós usamos. O cinto romano da armadura era um cinto bem largo, não é? Que abraçava a cintura e ia desde o pubis até o abdômen, não é? A região pubiana até o abdômen. E na verdade o cinto era que suportava outras partes da armadura. O cinto era que suportava a espada, e o cinto também era quem dava encaixe à couraça. Então o cinto era uma parte importante da armadura. E percebamos que o apóstolo Paulo ele vai associar o cinto com a verdade. Ou seja, irmãos, a verdade é fundamental na espiritualidade cristã. E nós sabemos que a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus hoje está em nosso meio por meio do Espírito Santo da sua palavra. A pessoa que se baseia na palavra, ou seja, na verdade, ela não deve temer a lei. Amém, queridos? Ela não deve temer a lei. A pessoa que está com os documentos do carro em dias, que está com o carro em dias, ela não teme quando ela de repente vê a Polícia Rodoviária Federal Estadual de repente fazendo a batida. Ela não teme, porque ela sabe que ela está em dias. Então, Paulo ele fala: olha, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E ele continua: e vestindo-vos da couraça da justiça. E quando ele fala da couraça da justiça, ele alude aqui a Isaías 59, 17. A couraça da justiça. A couraça da justiça ela era feita de couro e muitas vezes revestida com metal para proteger alguns órgãos importantes do corpo humano. Nós sabemos que quando uma pessoa atira em outra, ela procura mirar geralmente no tórax, porque é a parte do corpo mais fácil de ser atingida. Então, Paulo vai associar a couraça, ele fala: investindo-nos da couraça da justiça. E essa justiça é o que? Alude à justificação que temos por meio de Cristo. Nós somos justificados por Cristo. O cristão, ele deve praticar a verdade e ele deve também andar em justiça. É por isso que ele associa a justiça com a couraça. A couraça, ela tira a parte da frente e a parte de trás. E a justiça de Cristo, ela tem uma parte que se remete ao passado, são como retrovisores. A justiça de Cristo lembra que tudo que nós fizemos daqui para trás, se já nos arrependemos, foi lançado no mar de esquecimento. E também ela nos lembra que os possíveis pecados que cometeremos no futuro também serão perdoados, desde que nos arrependamos e confessemos, como diz lá em Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, essa é a couraça da justiça. Deus nos justifica, mesmo quando Satanás nos acusa de alguns delitos, de algumas transgressões que nós cometemos, e cometemos sim, às vezes acidentalmente, às vezes premeditadamente, sim. Mas Deus, ele nos perdoa sempre que reconhecemos os nossos pecados e confessamos humildemente. Bem, mas ele continua falando, o apóstolo Paulo continua falando aqui no versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. Bem, com relação à armadura que é citada por Isaías, lá nos capítulos 59 e 52, Paulo vai acrescentar dois elementos que não estão naquela armadura de Isaías, que são o escudo e a espada, ok? E agora aqui ele vai falar sobre o escudo.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bem, o escudo era de suma importância para os soldados, sobretudo em campo de batalha. E nós sabemos que existiam armas que tinham vários formatos. Então, por exemplo, o escudo, a espada, podiam ter formatos diferentes com aplicações específicas. Esse escudo que Paulo fala é aquele escudo que está lá no Salmo 91, se não me engano, que diz: a tua verdade é pavês e escudo. Um instrumento de defesa oblongo, não é? Essa palavra grega aqui é a mesma palavra usada para porta. Era na verdade um escudo retangular que era maior, inclusive, do que o próprio soldado que o transportava. Nós sabemos que os romanos eram conhecidos pelo seu exército poderoso, pelas suas estratégias de guerra e pelas suas armas. E eles usavam, na verdade, pavês, escudos retangulares enormes, que eles colocavam metodicamente, os que estavam à frente, os que estavam do lado dos lados, os que estavam no meio colocavam na parte de cima, de maneira que eles avançavam como uma tartaruga, eles avançavam como uma caixinha de fósforo blindada, de maneira que era muito difícil aplacar ou conter o avanço dos soldados romanos, porque eles eram muito fortes, eram bem aparelhados, tinham muitas estratégias. E aqui, os escudos, eles eram feitos geralmente também com duas placas de madeira, né, juntadas uma à outra, e para que eles pudessem ser livres das setas, né, dos dardos inflamados. Os dardos inflamados, na verdade, eram flechas que tinham uma porção de pano na frente, né? Elas eram, na verdade, embebidas de betume, enfim, o breu, e ali ela ateava o fogo na ponta daquela flecha, e ali colocava-se a flecha no arco e lançava aquelas flechas que em chamas avançavam em direção ao exército inimigo. E aqueles escudos, aquelas pavês continham essas flechas que eram assim, ou também eram feitas, recobertas com couro de animal que era molhado exatamente para conter as chamas. Vocês entendem isso hoje? A palavra de Deus, muito dela é associação. Quando entendemos a associação, então a revelação espiritual nos salta aos olhos. Isso é muito importante que façamos, né? O pastor Miquel sabe muito bem disso. Precisamos fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, para não pregarmos o texto fora de contexto sobre o nosso pretexto. E já caminhando para o final da nossa mensagem, ele fala assim: cingindo-nos com a verdade, o 15, calçai-os, não, 14, estai pois firmes, cingindo-nos com a verdade, vestindo-nos com a couraça da justiça, calçai os pés, eu pulei esse, não foi? 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Só voltando à questão do estudo, então, a fé é esse estudo. E essa fé pressupõe o quê? Pressupõe essa intimidade que precisamos ter com Deus. O cristão, ele é sempre tentado, mas há uma diferença do cristão que está firme e do cristão que não está firme. O que está firme, ele resiste à tentação. Ele resiste, a sua fé lhe permite vencer esses dardos, essas sugestões do diabo, que vem primeiro para o maior campo de batalha do mundo, que são as nossas mentes. E uma vez que Satanás ejacula os seus pensamentos perniciosos no nosso útero espiritual, que é a mente, depois nós parimos em forma do pecado socialmente constatado. Então precisamos ter muito cuidado com as nossas mentes, porque é lá que começa todo o pecado. E quando ele se torna social, ele não aconteceu uma vez, já vem sendo gestado há muito tempo. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas voltando para o rei, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Uma das estratégias de guerra utilizadas pelos exércitos naquela época é que eles colocavam elementos pontiagudos no campo de batalha. Não é? Então, quando os soldados avançavam, aqueles que iam com sandálias frágeis, ou aqueles que iam descalços, e eles pisavam nesses elementos pontiagudos, eles ficavam combalidos. E não podiam combater com toda a sua potencialidade, porque estavam com os pés cortados. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos estar na verdade, que é a palavra, que é Jesus. Precisamos estar com a couraça da injustiça. Precisamos também o quê? Compartilhar o Evangelho. Essa é a grande missão da igreja. O Senhor Jesus, na última reunião com seus 11 talmidim, porque Judas já havia se suicidado, antes de ascender aos céus, ele dá a sua última ordem: portanto, ide, que no grego lá é gerundio, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Uma igreja, ela pode fazer muitas coisas, se ela não está preocupada em compartilhar o Evangelho, não de forma persuasiva. Por isso que a linguagem da Bíblia é de certa forma poética. Aprendi isso com o meu mestre na última aula de convalidação ali no Chibim. O pastor Miquel falou sobre isso na aula de homilética.
Por isso que a palavra do Evangelho não tem que ser pregada com palavras persuasivas de sabedoria humana, como diz o apóstolo Paulo. Nós influenciamos com a nossa vida, irmãos. Amém, queridos? Amém. Então, ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, precisamos também evangelizar, salvar as pessoas com a palavra de Cristo. Foi o que nós falamos agora lá em Salvador, no programa de tolerância religiosa. Vivemos em um país republicano, democrático, laico, onde as leis, a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, os direitos humanos universais que o Brasil inclusive assinou, até mesmo a Convenção de São José, que o Brasil também participou e assinou há séculos atrás, tudo isso aponta para o fato de que o homem é livre. E ele tem o direito para escolher a religião que ele quer. Se ele não quiser ter religião, se ele não quiser, crê em Deus. É por isso que não pregamos com palavras persuasivas de sabedoria humana. Amém, amados? Amém. Muito bem. E aqui a palavra continua. Já falei do escudo, abraçamos sempre o escudo da fé. Precisamos ter essa fé para que as tentações não nos vitimem. Com o qual podereis, com esse escudo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação. E aqui Paulo está aludindo a Isaías 59, 17 também. E ele fala: tomai também o capacete da salvação. O capacete, nós já dissemos aqui, era feito de couro. O elmo era feito de metal também, para proteger a cabeça. E nós sabemos que o principal, não sei bem agora, eu creio que é o órgão, né? O principal órgão do corpo humano, não sei se estou falando corretamente, é o cérebro. Por isso que na metáfora de Paulo ele vai dizer que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então a cabeça precisava estar bem protegida, porque se a pessoa está em qualquer outra parte do corpo, ela pode ter ido ao sobrevido, até pode continuar, pode sobreviver. Mas o ferimento da cabeça, dependendo de como seja, é letal. E o capacete da salvação aqui está associado, o capacete está associado à salvação, ou à certeza da salvação. Precisamos ter a convicção da salvação, irmãos. Alguns cristãos estão dentro das comunidades cristãs, mas infelizmente não têm certeza da sua salvação. Eles ainda pensam que porque eles pecam, perdem a salvação por isso. Não estou fazendo aqui apologia ou defendendo a vida de pecado. Mas quero dizer o seguinte, que quando você peca, você não perde a salvação porque pecou. Quando eu e minha esposa, às vezes, ficam chateados um com o outro, cada um fica com o bicão para o lado, isso acontece, né? Só que ela vai para lá, para a cozinha, lavar prato, fica lá falando para a parede, eu chego com um beijinho no cangote dela, ela se abre toda. Quando a gente briga assim, quando a gente se desentende, né, que isso é normal, ninguém é perfeito, eu não me divorcio de minha esposa porque a gente briga, mas certamente a nossa comunhão fica comprometida. Da mesma forma, quando nós pecamos, quando nós entristecemos a Deus, não perdemos a salvação por causa disso, irmãos. Apenas a nossa comunhão com Deus ficou comprometida. Mas quando pedimos perdão, nos arrependemos, alcançamos misericórdia. Misericórdia que vem da palavra grega composta na misericordia. Deus se associa com a nossa miséria. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não se entende, Deus é cabeça, Deus é maduro, né? Deus não é como os outros deuses e não trabalha com a lógica das religiões que dizem que a gente tem que merecer os benefícios que a divindade nos dá. Não. A mensagem da graça, ela trabalha com uma equação diferente. Deus, ele nos abençoa ainda que não mereçamos. Amém, amados? Então o capacete da salvação fica com a cabeça feita, meu irmão. E para os mais jovens aqui, brother, fica com a cabeça feita. Não é porque você dá os seus tropeços que você perdeu sua salvação, não. Fala com o Papai do Céu, ele é advogado, ele lhe absorve, porque ele já comprou você pelo sangue do Calvário. E para encerrar, irmãos, ele fala aqui: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É um outro elemento importante para a saúde espiritual. A espada do Espírito. O interessante é que no grego essa espada, a exemplo dos escudos que tem vários formatos, tinham vários formatos, a espada também tinha vários formatos. E essa espada aqui, segundo alguns estudiosos do grego, não é aquela espada grande de guerra, sobretudo para trespassar o adversário. Era uma espada pequena usada no cinto, exatamente para proteger-se de luta corpo a corpo. Então percebam que a armadura é para a defesa. Amém, queridos? Amém. Deus, ele é pacífico, é Deus de paz. E o ataque aqui deve ser entendido com relação às forças espirituais. E aqui a palavra continua. E a espada do Espírito, que é a salvação de Deus. O Espírito em nós nos defende. Ele nos dá capacidade para suportar sofrimento, como está lá em Atos capítulo 2, dizendo que Deus nos dá poder além da palavra martírios, capacidade para suportar sofrimento. Sofrimento que algumas pessoas não querem, né? Algumas pessoas querem poder para expulsar demônios, falar novas línguas, mas não querem capacidade para suportar sofrimento.
Então essa espada aqui é uma espada de defesa que alude ao Espírito Santo. E o 18 para encerrar. Devemos observar tudo isso. De que forma? Com toda oração e súplica. Toda. Orando em todo o tempo. Não é? Então a oração deve ser uma oração suplicante. Orando em todo o tempo, no Espírito, ininterrupta. E por que no Espírito? Sem precisar de elementos humanos para fortalecer a nossa fé. O cristão não depende mais de templo, nem de sacerdote, não é nem de sábado. O cristão, na verdade, ele só depende do Espírito Santo. Isso que é orar no Espírito, sem depender de muletas. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, orando não só por si, mas orando pelo outro. Muitas vezes nós ocupamos muito de orar por nós mesmos, esquecemos de fazer a oração intercessória, que é pedido pelo outro. E não há espiritualidade sem alteridade. O pastor Miquel falou bem, foi Jesus quem descobriu o outro. E nós encerramos aqui essa nossa palavra, esperando em Deus que tenha servido de edificação, e que de posse dessa armadura, a igreja possa avançar mais vários grupos de 65 anos, até a parousia, até a segunda volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Maravilha, né, irmãos? Que bom, né? Estou ali meditando assim, né? Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? Como é edificante. Como muitos perdem num momento como esse. Eu nem entendo como é que o crente em Jesus Cristo, às vezes ele não se toca, né? Que ele precisa ser fiel. E Deus abençoe grandemente, continue abençoando grandemente a vida do pastor Emerson, né, por essa mensagem tão edificante. Irmãos, fidelidade é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Fidelidade é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Uma pessoa, para ser carnal, não precisa praticar todas as obras da carne, não. Precisa praticar somente um. Praticar um já é carnal. Mas para ser espiritual, nós precisamos produzir o fruto todo. O fruto todo. E a fidelidade a Deus, sem a fidelidade a Deus, a gente não alcança isso. A gente não consegue chegar lá, né? O pastor Emerson nesta manhã nos deu uma orientação maravilhosa para isso. Precisamos estar aqui, irmãos, revestidos de toda a armadura de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, pedir o pastor Luiz Nascimento que faça uma oração, né, que nos despeça numa palavra de oração. Os irmãos tenham um bom apetite. E hoje é o dia do Senhor, e de noite, meus irmãos, nós estaremos aqui. Irmãos, nós estamos agradecendo a Deus pelos 65 anos da igreja. Deveremos estar aqui à noite, um grupo até maior do que esse, para agradecermos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos tem dado. Pastor Luiz. Amém. Amém.
continuaremos assim no nosso lar.